Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje review da segunda temporada de Star Trek Picard. Muito bem, pessoal, hoje faremos um review da série Star Trek Picard, que teve 10 episódios, tá? E contou a história de um Picard, né? Que estava na sua época normal, né, aposentado no seu vinhedo, quando ele é cutucado pela varinha do amor de uma romulana. Esse amor é traiçoeiro. Esse amor traiçoeiro. Esse amor ele não correspondeu a esse amor, e depois, a partir daí, ele é transportado pelo Q para o passado, tá? Mostrando que a história foi alterada, não foi por causa do romance dele, mas foi por questões psicológicas que não o deixavam ter contato com outras pessoas. E é por isso que né? ele não podia ter contato amoroso. Né? E aí tem todo um desenrolar de história de universo alternativo da linha temporal, né, atual dele, e termina, tá, de uma maneira bonitinha, em que o Q coloca que tudo aquilo foi feito para ele, né, Picard, conhecer um pouco mais sobre o seu psique, sua relação com a vida, com as outras pessoas, e torná-lo uma pessoa melhor, porque o Picard é o grande amigo do Q. Tecnicamente é isso. E no meio, óbvio, foram acontecendo coisas que preencheram essa lacuna toda de 10 episódios, né? Então nós temos, vamos começar a brincar? Fala você. Então, resumindo, de uma maneira geral, você gostou ou não da temporada? Eu vou ser honesto, eu gostei mais dessa temporada do que a outra. Apesar desse mote parecer meio romântico, ele é bonito, ele é fofinho, tá? Fala do Q, você tem um desenrolar a princípio muito bom nos primeiros episódios, depois vai ficando mais lento, mais barrigado, mais enrolado, aí fecha de uma maneira que foi legal até. Foi legal, não foi a coisa do outro mundo, foi legal em função de Picard, não de Star Trek que você está acostumado no passado. Mas para Picard foi um fechamento razoável, na verdade foi um fechamento que não teve lá um grande fechamento. Então, tecnicamente, para dar um resumo, foi melhor que a temporada 1, teve uma história bonitinha, fofinha, e deixa meio aberto o final, dando a entrada para o que a gente está esperando com a tripulação da nova geração toda reunida. Então, na minha forma de ver, ok, tá? Que vem a terceira temporada e vamos ver o que acontece com o pessoal da nova geração. Ó, basicamente, eu relutei bastante com isso na minha cabeça. E eu sinto que a segunda temporada é melhor que a primeira. Então concordamos com isso. Mas eu acho que a primeira temporada tem momentos muito mais memoráveis e muito mais legais que a primeira temporada. Pronto, só para entender. A primeira temporada tem um encontro do Picard com o Hugh, que foi lindo. A primeira temporada tem o encontro do Picard com o Riker e com a Diana, que foi muito legal, foi muito bonitinho de ver. A primeira temporada tem o Riker comandando uma frota e mandando a Romulana para o espaço. Foi super divertido de ver. Tem o Picard e o Data. Tem o Picard e o Data nas lembranças dele, que também foi super fofo de ver. Então, tem momentos e tem os 3 memoráveis primeiros episódios da primeira temporada que são muito bons. Mas, ao mesmo tempo, a primeira temporada tem um desrespeito absurdo com o Picard. A primeira temporada tem personagens duvidosos, de moral duvidosa, incluo todos eles, certo? Com drogas, com álcool em ponte de coisa que é vergonhoso. Tem tortura de olho sendo arrancado, cenas de violência explícita e a morte do Picard colocando num corpo sintético que até agora não faz o mínimo sentido pra mim. Então, ao mesmo tempo que a primeira temporada tem momentos que eu amo, tem momentos que eu desprezo. E esse é o problema que eu falo. Acho que a segunda temporada é mais redonda. É mais redonda porque você não despreza tanto, né? E outra, né? Nessa segunda temporada eles resolveram esquecer plenamente que o Picard é um androide. Tirando uma piadinha ou outra, que nem aquela hora não, quantos órgãos ele teve algum transplante, todos, né? Tirando a piadinha uma outra boba, piadinha. foi completamente desnecessário deixar ele como androide, pô.
De verdade, de verdade, se a primeira temporada não existisse, não ia ter mudado muita coisa dessa temporada. Não ia ter influenciado em nada essa temporada. É como se eles tivessem chegado e falado, vamos fazer tudo diferente. Agora, antes da gente entrar nos spoilers, eu sinto que a Paramount não tem confiança nessa série. Por quê? Eles começaram a primeira temporada, antes de terminar a Discovery. A gente chegou a assistir uns 2, 3 episódios que iam ao ar juntos, como, começou Picard, mas tá terminando Discovery, vocês não querem saber. Vamos alavancar, né? Picard usando Discovery. Tal e coisa. E agora, quando chega o último episódio, que era pra gente estar falando teorias, falar o que vai acontecer e tal, já saiu Strange New Worlds, e todo mundo só quer falar de Strange New Worlds agora, então... E no meio da temporada, quando só tinha a segunda temporada de Picard passando, eles anunciaram que o elenco da nova geração vai voltar para a terceira. Não parece que eles... Parece que eles assistiram essa segunda temporada e falaram, não ficou bom. Como é que a gente faz para ninguém perceber isso? Vamos dar uns... E eu não estou falando que eu acho isso, eu estou falando que é o que o marketing parece ter feito, porque não faz sentido eles soltarem Discovery junto com Picard e... Strange New World junto com o Picard e anúncio de terceira temporada. Se a segunda temporada acabar, olha, você não tá gostando, mas na próxima temporada teremos Riker, teremos Troy, teremos Worf, teremos George. Não é o que parece? Mesmo porque, vai lá na primeira temporada, porque é um dos motivos que eu não escolhi como sendo o melhor. Em nenhum episódio, a gente já fez um review, nenhum episódio o Picard é basicamente o protagonista, ele é sempre o secundário. Na primeira temporada ele tem, porque a gente fez, tem um episódio aqui que a gente salva Quem Salva o Dia. Quem Salva o Dia. E ele só tem uma grande participação em um momento. Então, quer dizer, a manobra Picard. É uma série do Picard que o Picard não é o protagonista, entre aspas, tá? E é o que você falou, ele foi extremamente desrespeitado durante a primeira temporada, até meio sendo tratado como idoso, senil, que não tem força para nada. Na minha opinião, isso é um absurdo. Nessa temporada, eles já respeitaram bem mais o personagem. Ele era o líder. Dava pra ver que ele era o líder, eles chamavam o Picard, tem hora que a Raf e a Sete conversam, precisamos do Picard, é ele que conversa com a René, ele que conversa com a Troy, ele que conversa com a Watcher, ele que conversa com a Gaina, e você vê que ele tem um protagonismo nessa temporada, e é óbvio que não dá pra uma pessoa de 90 anos, 80 e tantos que ele tem, cenas ser o herói de ação. De ação. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos ali que você chega e fala, olha, eles estão se metralhando ali e tal, e o Picard tá preso nas lembranças dele, em vez de liderar o grupo. Quando eles voltam pro futuro, eu vou dar um spoiler logo, vai. Ó, gente, alerta de spoiler. Quando eles voltam pro futuro, o Picard não senta na cadeira de capitão, ele bota 7, ele é o almirante, não tem capitão ali, ele tem que sentar naquela cadeira. Me diz, Star Trek 2, quando o Khan tá atacando, você tem o Spock, que é o capitão, e o Kirk, que é um almirante. Quem senta na cadeira do capitão? O nosso capitão Kirk, atual almirante. Exato, porque ele era um almirante, ele era o cara que tem mais experiência, ele passou pelo período. Eu amo a 7 de 9, mas alguém aí tem coragem de falar que não era pro Picard ter sentado na cadeira de comando? Ele que tava no comando! Eu acho que tem isso, né? Eles não puseram o Picard com aquele devido respeito nenhuma das duas temporadas, tá? E ainda colocam, vamos lá, na segunda temporada o que me irritou, os problemas psicológicos de um senhor de 90 anos, que foi um dos melhores capitães da Frota Estelar, que tinha dentro da tripulação da série da Nova Geração, você tinha uma betazoide que conseguia ser empática e quase telepática, que eles cortaram isso no início, que convivia com o Picard e nunca se discutiu aqueles traumas de infância do Picard. Mesmo porque ele teria que ter passado por muita avaliação psicológica para chegar a capitão na Frota Estelar. Então a gente está basicamente falando que a Troy é a pior psiquiatra da história, que conviveu com o Picard durante 20 anos, encarregada da saúde mental do capitão, e nunca perguntou para ele, como é que você se sente com o suicídio da sua mãe quando você era criança? Você está falando para mim que não está na ficha dele? Ele não lembra disso? Olha, eu vou ser honesto, eu não tenho nada contra fazer terapia, eu acho ótimo, né, a profissão. Eu não tenho nada contra. Eu também não, mas botar um capitão de 90 anos com esse problema psicológico que não há necessidade de ficar no divã durante 4, 5, 6 episódios tratando do mesmo problema, pô. A série é legal, mas ela tem problemas de estrutura.
Por exemplo, quando ele vai lembrar do pai dele lá pelo episódio 7, 8, certo? Ali que tinha que ter ficado aquela história da lembrança. Acabou, Ali, morreu, acabou a história. Você trazer essa história no meio de um tiroteio, os melhores amigos dele naquele ponto da vida, a família dele que está ali com ele, estão lutando pela vida. E ele está lá sentado, numa trip, né? Trip ele psicológica. está sentado, chorando a morte da mãe dele, basicamente. E a Watcher que está lá para garantir o futuro está assim, calma, Picard, calma, lembre-se, esse é o momento correto, a hora que tem Borgs com metralhadoras correndo, é o momento correto de você lembrar. Agora, quando ela tentou confrontar ele há 3 episódios antes de eles irem para a festa, ele falou, não é momento para pensar nisso. Não, ali podia, ali dava para ter pensado nisso, não no momento da metralhadora na tua cabeça. Bem, mas vamos lá, vamos ser organizados, vamos ser organizados. Vamos começar pelo princípio, porque fica mais fácil de ter uma linha temporal. Primeira coisa, quem são os responsáveis por essa temporada? Essa temporada é o Terry Matalas, que é o assistente de produção de Voyager e Star Trek de Enterprise. Brannon Braga. Quer dizer, Terry Matalas é um cara legal, é um cara top, conhece o assunto, tá? É óbvio, tá picado pela questão aí dos problemas psicológicos e de relacionamento, que encheram essa série disso. Assim, eu quero dar o benefício da dúvida pro Terry Matalas na 3ª temporada. Por quê? Porque eu vi uma entrevista do Akiva Goldsman, que ele basicamente fala, Akiva Goldsman, criador de Star Trek Picard. Ele falou, a primeira temporada foi eu e o Mike, que era o Michael Chabon. Muito bom também. A segunda temporada, quem fez fui eu e o Terry. E a 3ª temporada é só do Terry. É o Terry. Então, o Terry herdou o Akiva e herdou a primeira temporada. Ele tinha que fazer aquilo funcionar. Então, eu não sei em que ponto entra as ideias do Terry, que ponto entra as ideias do Akiva. Ou até do estúdio, né? Ou do Kurtzman, eu não sei que Exato. ponto. Mas o que algumas pessoas especularam por aí que eu escutei foi, ok, eu faço essa temporada para vocês e vocês me deixam fazer o que eu quiser na 3ª. E aí que volta a nova geração. E aí nós temos especulação. Veja, a gente desde que começou a falar de Picard, a gente sempre falou, pode procurar no nosso canal, desde o primeiro review, desde a primeira discussão de Picard, que a tripulação correta teria que ser, para a série, a da nova geração, não a tripulação atual, que não tem aquele apelo emocional para ninguém, nem para o Picard. Okay? Porque a gente também chegou a comentar, isso deveria ser uma série de passação de tocha para a próxima geração, certo? Seria nós vermos onde estão os nossos personagens, ficar feliz com eles e sermos introduzidos por novos personagens para o futuro. Eles destruíram isso. Por exemplo, eu acho que o Rios é um personagem que merecia ter sua própria série. Eu gosto do personagem Eu gosto do personagem do Rios, eu gosto do ator que faz o Rios. Também gosto. Mas ele realmente foi hiper mal aproveitado. Assim, o plot dele nessa temporada foi, ele tem um interesse romântico. Esse é o plot dele nessa temporada, sabe? Sendo em 10 episódios, você não consegue desenvolver mais que isso. É um personagem que estava sendo capitão da Stargazer no futuro, e sabe? Ok, ai que lindo, ele abriu da vida por amor, que fofura. Mas é um personagem que tinha um futuro na franquia. É um personagem que daqui a 10 anos podia ter a série dele, daqui a 5 anos podia ter a série dele. A Raf, desculpa, eu não tenho nenhum interesse nesse personagem, mas eu tenho na 7. A 7 é uma pessoa que tem uma idade suficiente para ganhar também a série dela, mas ela só fica ali presa naquele relacionamento com a Raf. Não leva a nada isso que daí. Eu não sei o que fazer para a 7/9, ela só tá aqui porque os fãs de Voyager gostam dela. Se você gosta de Picard e não assistiu Podia Ser Melhor de Picard, a primeira temporada, nós falamos até o que podia ter acontecido, né? A 7 assumiu o comando do cubo Borg, ou o Picard, criar uma nova tripulação dentro do cubo. Eles desperdiçaram tudo, e aí vem com uma ideia de uma rainha Borg estranha para ter agora um acesso do século XXI em diante no nosso universo, perigosíssimo. A Jurati continua matando pessoas e saindo ilesa, né? Ela continua assassinando pessoas e saindo como se nada tivesse acontecido. É um personagem que nunca me cativou, a Jurati. Eu acho um personagem chato. A Raf eu também não curto aquele personagem. E antes da gente esmiuçar os episódios, por que diabo a Jurati não falou a Rainha Borg está na minha cabeça? Eu precisei salvar ela pra gente, porque ela é a única pessoa que pode levar a gente de volta pro futuro. Por que ela não falou isso? Porque eles não iam confiar nela. E tá certo, não era pra ter confiado nela. Mesmo porque ela não levou ninguém de volta pro futuro. Não. Ela assumiu
tecnicamente, apesar da compartilhado, né? O corpo da Jurati, a estrutura da Jurati, a personalidade da Jurati, compartilharam personalidade, que já é esquisito pra caramba, e fugiram com a nave do Rios. Quer dizer, que ajuda que ela deu, cara. Mas, Luiz, é um pesadelo vivo. A coitada da Jurati está presa num corpo Borg por 400 anos. Por quê? Porque ela fez um acordo com a Rainha Borg para salvar os amigos dela. Isso, gente, ok, eu concordo que tem coisas que vale a pena na vida você abrir, mas ela está presa num pesadelo de 400 anos para salvar a vida da 7 de 9. Coitada. Não, isso não é um futuro que eu quero para um personagem que eu amo. E olha, eu não gosto dela. E eu ainda não quero esse futuro para ela. Não, é um futuro horroroso mesmo. Que futuro horroroso. terrível. Bem, você ia então... gostar de saber que para salvar a vida do Spock, o Kirk abriu mão dele e virou 400 anos um Borg? Você não ia ficar triste pelo Kirk? Péssimo, péssimo. Agora vamos lá. Primeiro episódio, Stargazer. Beleza. De novo, mostra o Picard no futuro, O mostra Rios é o Rios como capitão, capitão da Stargazer. A Raf é professora na academia, o Elnor é cadete, o universo está em paz, a federação parece que não é mais preconceituosa, parece que está tudo lindo. Parece bonito. Tá falando, pô, tá ótimo. É assim, é por aí, o caminho é esse. Tanto é que a nota do episódio foi 8.1 pelo IMDb. E tem aquele momento bonito que quando o Picard chega, o Rios fala, você é o almirante, você está no comando, a frota está pedindo para ele voltar, ele assumindo o comando da frota. É muito legal esse episódio. Muito legal esse episódio. É ótimo. Várias referências, vários easter eggs, o Sulo, isso. E eu tava empolgadão, porque eu falei, cara, esse episódio tá bom demais. Aí ele legal. É chamado para uma missão pelo nome, né? Pela personagem que aparece, que a gente não sabia quem era até o momento. Ele é chamado e vai pra Stargazer, cara. Super legal. Bonito demais. Super legal. Bonito demais. Um belo episódio, realmente merece uma nota alta e tá ótimo. Vamos lá. Segundo episódio. Segundo episódio, o que acontece? Ele termina o primeiro com a autodestruição da nave. Certo. E o Kill, no final do primeiro episódio, salva ele. Salva todo mundo, né? Tecnicamente, tirando o Elnor, né? E leva. O Elnor também. Salvou todo mundo. Salvou todo mundo. Levando pro passado. Certo. Entendeu? Aí quando eles chegam no passado, não é o passado da... Não, eles não chegam no passado, eles chegam no futuro alternativo. Futuro alternativo, futuro exatamente. Alternativo O passado vem no Confederação. terceiro, exatamente. Futuro alternativo, onde nós temos um esquema meio nazi, né? Da confederação totalitarista, que é melhor. E aí você vê que deu tudo errado. Você fala, meu Deus, caminhou tudo pro lado errado. E eu vou falar que eu gosto desse episódio também. A Sete presidente, o Picard um grande general, o Rios um comodoro comandando a frente de batalha, não é comodoro, né? Ele era um coronel. E tal, a Raf uma perseguidora de traidores. Ficou bom. Tava interessante. Eu acho que a gente podia ter passado mais tempo nesse universo Pelo menos mais um episódio. No mínimo mais um episódio para ver mais sobre esse universo alternativo. Que tava interessante mesmo. Veja, é um futuro horroroso? É um futuro horroroso. Mas extremamente bem explorado até a página 2. Porque realmente podia ser mais explorado. Mas é sempre interessante ver os nossos personagens sobrevivendo nesses futuros alternativos. Quantos universos do espelho, episódios da Deep, episódios da série original, até Discovery mesmo. Discovery ficou 4 episódios no universo do espelho dela. Por que a gente não podia curtir um pouquinho mais? Eu concordo. Para nós ficou o universo do espelho do Picard, que ficou bacana mesmo. Olha, eu até entendo que eles chamaram o ator que é pai da Isa Briones para ser o marido da Sete, mas seria tão gostoso ver um Chakotay malvado como o marido da Sete, ver mais personagens... Pegar uns cameos, né? Uns cameos, uns personagens convidados bacanas. Você fala, putz, olha o que aconteceu. Ver um Tom Paris mal, ver um Harry King mal, ver um Worf mal, ia ser super divertido ver essas coisas. Eu acho que daria para ter caminhado aí. Mas eles não tinham tempo, porque eles tinham que correr pro passado, porque eles tinham que discutir os nossos problemas sociais da atualidade. E ficar brincando de universo mal, não pode ficar fazendo o que eles queriam, que era ficar metendo pau na imigração dos Estados Unidos. Exato. Então esse episódio 2, que é penitência, foi bem cotado, nota 8, foi um bom episódio, como nós falamos. Queria ver mais. Queria ver mais, ele poderia ser bem mais explorado, tá?
E tem até uns easter eggs no próprio episódio que a gente só vai perceber o Coronel depois. Cis, General Cisco, que já pensou que da hora ter uma visãozinha só do Avery Brooks de general, que ele já tá loucão mesmo na história, então ele ia ficar... Não, na realidade ele tá meio desequilibrado. Não tá muito bem. Ele ia ficar muito louco, dizer um general desequilibradão no futuro. E tecnicamente tem um easter egg da hora. própria temporada, porque você vê uma estátua do Nunyan Sung que você naquele momento você não faz a Você ligação. não faz a ligação. Você fala, pô, estranho. Aí nem... É porque a cena é rápida demais. É rápido. Então, vê, foi bem feito. O cara legal. teve boa intenção. Seja lá quem foi legal. bonito, foi legal. bonito. Aí eles voltam pro passado. Isso. Aí volta pro passado. Aí a gente tem o episódio Assimilação. É o terceiro, assimilação. Porque eles acharam a Rainha Borg e precisavam da Rainha Borg para voltar pro passado, porque aparentemente a única pessoa que sabe fazer o cálculo de volta pro passado é o Spock. Em 100 anos, ninguém sabe fazer sem ser o Spock, sendo que eles têm computadores, e a 7 de 9 é um super gêmeo, como foi mostrado durante umas 4 temporadas da Voyager. Mas esquece isso, eles precisam da Rainha Borg para fazer sem contar isso. que o Picard também é um androidezão, né? Não sei mas, qual é o poder a mais dele que ele okay, podia até ter explorado isso. Você tá falando pra mim que eles não tá, mas tudo bem. Tá, vamos fingir que isso faz sentido. O negócio é que o episódio de assimilação não começa com eles voltando no passado. Começa ainda com eles fugindo das coisas de segurança, porque eles não tiveram tempo de terminar o episódio anterior. Exato. Aí gastam uns 15, 20 minutos no próximo episódio. Que aí o Elnor morre, Sim. a Raf é totalmente desrespeitosa com o Picard, e pra mim a temporada começou a descarrilhar aí. Começou. Mas a história começa a enfraquecer, né? Começa a ficar... Aí beleza. Eles voltam pro passado, o Rios, um acidente de transporte faz o Rios parar na clínica e depois ser preso. Enquanto isso, a 7 de 9 e a Raf estão andando por Los Angeles, meio que brigadas de relacionamento, alterando meio que o futuro da Rodo. Na verdade, todos eles. Ninguém se preocupou com a diretriz de alterar o passado. Eles falaram que eles não podiam pisar em borboletas e começaram a caçar borboletas com um lança-chamas pelo o passado. Rio se apaixona por uma pessoa do século XXI. O que tudo bem. Até aí ok, né? Tanto é que eles resolvem isso falando, fica aí mesmo, teu futuro é aí. Entendeu? Agora, elas roubarem carro de polícia. Isso ainda tá pra frente. Isso ainda tem outros episódios. E basicamente esse episódio foi bem paradão. Ele começa forte e termina paradão. Exato. Termina paradão. Aí a gente vai. Só pra lembra falar. que ele foi dirigido pela Lia Thompson. Pela Lia Thompson. Lia Thompson quem foi? Lia Thompson é a mãe do personagem do Marty McFly no De Volta pro Futuro. E ela dirigiu o episódio 4 e 5, né? Tanto que ela... 3 e 4. Aliás, 3 e 4. Eu tô lendo aqui, tô lendo errado. Meu Deus do céu. No episódio, os que eles voltam no tempo é o episódio que ela dirige. Vai, legal. Legal. Isso é legal. Aí no próximo episódio... The Watcher, Watcher, né? A gente tem, basicamente, o Picard tentando, vendo que, os caras que eu mandei investigar não estão fazendo nada, vou ter que eu. E ele vai atrás da Gaina. Enquanto isso, o Adam Sung aparece na história, tem um cameo da Lia Thompson aí, que ela é e a gente conhece o Kill, o envolvimento do Kill, e a personagem da Isa Briones nessa temporada, que é a filha do Adam Sung. Exato, e aí é nesse episódio que ela, né, Raf 7 de 9, rouba o carro da polícia. Se eu não me engano, é por aí, gente, porque começa a bagunçar na tua cabeça. Começa a bagunçar. Agora, vamos lá, o episódio de assimilação teve nota 7. Esse episódio já cai, que é o quarto episódio, para nota 6.3. Ou melhor, começou com 8, 7, agora está em 6. Agora está em 6. Então você está vendo que do mesmo jeito que a gente sente que a temporada perdeu o fôlego... Perdeu o momento, Perdeu o fôlego... Outras pessoas que deram nota na NB também sentiram isso com a gente, que essa temporada perdeu o fôlego. Por quê? Porque aí o que você vai ter? Você vai ter enrolação com eles vão conhecer o Watcher, que é a raça do Gary Seven, no final desse episódio. Que vamos ser honestos, vamos fechar esse assunto do Gary Seven. Tecnicamente, no último episódio, você descobre que um dos Watchers, né, que é que é a avó da governanta do Picard, né? Exato. E aí você tem também o aparecimento do Wesley Crusher. Sim, que vai fechar bonito no final. Você vai descobrir que, na verdade, o Gary Seven trabalhava com o Wesley Crusher. Que é muito legal. A ideia foi muito boa. Essa ideia foi muito bacana. Eu vou levantar uma coisa que o Newton do Papo nas Estrelas falou no canal dele. Faz o universo ficar pequeno.
Quando você fica ligando essas coisas, você faz o universo ficando pequeno. O Watcher é ligado com o Gary Seven. O Gary Seven é ligado com o Watcher do Wesley. Entendeu? Faz com que tudo... Eu acho legal quando interliga. E eu, pessoalmente, gostei. Mas só porque eu não concordo com isso, não quer dizer que eu não vou trazer à tona um questionamento que eu vi de outra pessoa que eu acho válido. O universo fica pequeno. Eu não tenho problema, eu gostei, mas eu estou trazendo um comentário de outro canal de outra pessoa para falar respeito à opinião dele. Não, concordo, mas eu gostei também, eu achei bacana, gostei da ligação. Acabou, tudo bem que é facilitar o roteiro, né? Mas é uma forma bacana. Não, mas é uma forma de amarrar pontas que ficaram soltas. Mas tudo bem, aí a gente vai ter, já estamos na metade da temporada. Estamos no Flying to the Moon, Flying to the Moon. O Flying to the Moon, o Picard tem que... entrar na festa, junto com todo mundo, que eles demoram muito tempo para acionar aquele sistema de segurança vagabundo do século XXI, né? Nesse ponto, eles finalmente resolveram o problema do Rios com a imigração, que eles enrolaram aí 3 episódios. Soltando um monte de gente que estava presa e só alterou pra caramba a história, mas tudo bem. Enrolaram. E aí já teve Seth e Raf roubando o carro da polícia, se enfrentando e se enfiando em acidente, e o caramba 4, tudo isso aí já aconteceu, né? Tá, então estamos nesse ponto. Em teoria, vamos começar a história da René Picard, que é a tataravó do Picard, certo? E que ela vai fazer um voo na missão Europa, que supostamente vai construir esse futuro melhor da humanidade. E o Q aparentemente está ajudando o Adam Sung a impedir isso, não sabemos por quê. Que, na verdade, foge muito do nossa linha de tempo, né? Apesar de querer se aproximar, fazer uma discussão, sei lá, até política da nossa linha temporal, eles estão um pouco fora, porque a gente não vai ter nenhum projeto desse tamanho daqui a 2 anos. Mas olha, pra mim, não é nosso futuro de verdade. Pra mim, as guerras eugênicas aconteceram nos anos 90. Luiz, a gente tá em 2020, você lembra como foi as guerras eugênicas? Você lutou nelas? Não. Então, eu tinha aqui uns 15 anos e não lembro das guerras eugênicas, então eu não ligo que seja desalinhado com a nossa história, entendeu? Eu não tô nem aí pra isso. Tá bom. Esse episódio aí, Flying to the Moon, foi dirigido pelo Jonathan Frakes. Foi, Flying to the Moon, e o próximo, os dois são dirigidos pelo Jonathan Frakes. 2 of 1. Mas só pra colocar, também tivemos aí uma coisa que a gente meio que pulou, que foi o encontro da Gaina com o Picard. Que a gente teve um episódio inteiro para discutir a lógica temporal. E tendo dito tudo aquilo que eu falei daquele episódio da lógica temporal, que diversas pessoas da staff vieram apurrinhar nosso saco, falando que a gente defendeu aquilo, você viu que você estava do meu lado. Eu estava do teu lado. Eu tava do meu lado. Um monte de gente veio encher nosso saco defendendo aquilo, e eu ainda mantenho o que eu falei. Eu entendi o que eles falam agora. Seria sido muito mais bonito se a Gaina soubesse quem é o Picard, porque ela lembrasse do encontro deles no século passado. Tanto é que no futuro ela lembra de tudo, né? No futuro ela lembra de tudo. Então por que ela não podia lembrar naquele ponto? Só para ter aquele momento de clima e tensão entre os dois? Desculpa, seria muito mais legal se ele entrasse no bar da Gaina e fala: o que você está fazendo aqui de novo, sabe? O que aconteceu dessa vez? E ela fala Picard, né? Porque no final das contas, eles ainda não eram os melhores amigos naquele ponto da história. Eles só vão ser amigos de verdade lá na Enterprise D, certo? Então é complicado, mas tudo bem, beleza. Então eles se infiltram na festa e já estamos no outro episódio. Terminando com o acidente do Picard. Não, isso é no próximo episódio. Qual que é o final nosso do próximo episódio? O nome? 2 of 1. 2 of 1. Que é basicamente focado na gente descobrir que a Rainha Borg está dentro da cabeça da Agnes. É isso. E tem aquela cena de vergonha alheia absurdo da Agnes cantando. Sim, e é nesse que no final ele se encontra, depois de um monte de coisinha boba na festa, e só tem um episódio final que ele dá aquele bate-papo com ela, estimulando ela a fazer a missão. Sim, esse episódio. Um discursinho bonitinho do Picard, discursinho bonitinho. Depois ele é atropelado pelo Sung. Mas tudo bem, certo? Atropelado pelo Sung, pra gente ir pro próximo episódio que se passa Falando nisso, na episódio 5, Flying to the Moon, nota 6,5. E esse episódio 2 of 1, nota 6,1. Aí vamos para o episódio 7, Monsters, onde nós vamos ficar um bom tempo na cabeça do Picard. Né? Sim, mas ele sai da cabeça do Picard faltando uns 15 minutos para terminar o episódio e parece que começa outro episódio sem terminar, sabe?
É porque eles são presos pelo cara do FBI. E não faz muito sentido tudo isso, tá? Porque eu achei o episódio Monsters até legal. Eu adorei ver o Giles Baltar do Novo Galáctica. Sim, tá? sim, como o pai do Picard. Gostei de ver ele lembrando que ele lembrava o pai dele errado, que o pai dele não era um monstro. Exato, tá? na verdade é monstro, mas o pai não era um monstro que ele imaginava. Mas esses últimos 15 minutos, em vez de ser para eles irem ser presos pela FBI, deveria ter sido a lembrança toda dele ver a mãe dele se suicidando. Todo esse plot tinha que ter ficado contido nesse episódio. E zero essa história. Sim. Chega, não vai mexer no último episódio de novo ele ficar lembrando lá com ele. Tinha que ter ficado aí. Olha, mas tudo bem. Tanto que esse episódio aqui, gente, teve nota 5.3. Eu acho que de todos os episódios foi o episódio menos bem cotado de todos. 5.3, tá? No IMDb. Tá? Bem, aí a gente vai pro próximo episódio, Oitavo. Mercy, que a gente fica lá. Eu acho que pra mim, eu acho que foi o episódio que eu menos gostei, porque a gente fica basicamente naquele quero ser Arquivo X, quero ser Fox Mulder, num porão do FBI, e no final das contas, vocês podem ir. E aquele personagem entra e sai da história sem motivo, sem razão. Se ele ainda fosse ajudar eles a se infiltrar, ou fazer alguma coisa, mas não tem motivo a existência dessa Tanto é que história. se você pegar esse episódio e tirar da história, tirar completamente, não muda nada. E não vamos esquecer que é por causa desse plot da FBI que a gente tem aquela cena horrível da Jean um gênio na garrafa com o Kill, né? Nossa Senhora. Exatamente. Tá? E aí, nós saímos aí do episódio do FBI. Certo, né? que tem uma nota? 6.2, até que tá boa essa nota. E aí vamos para os dois últimos episódios, O né? Esconde-esconde. Isso. Hide and Seek. Esconde, a Rainha Borg no último episódio assimilou um grupo de Black Ops e foi lá pegar a La Serena porque ela precisa da nave para assimilar a Terra no passado. Nesse episódio, vamos ser honestos, até que acontece coisa pra caramba. Nesse episódio ele Acontece até muita coisa. Ele não é parado, embarrigado como os outros episódios. E eu não acho o episódio ruim. Eu tenho dois momentos que esse episódio me irrita de verdade. O assassinato a sangue frio do cara pela Raf e pela Sete, que bate na outra cena delas falarem: nós não vamos conseguir chegar na nave com um picador de gelo e um coisa. Corta a cena e elas estão aparecem na nave, você não sabe como é que chegaram lá, né? Fica meio esquisito. Olha, não vamos chegar nunca. Né? Isso não ficou legal. Isso simplesmente não ficou legal. E a outra coisa é, no meio de um tiroteio, onde está todo mundo lutando pela vida, o Picard tá parado lembrando da mãe. Em vez dele ser o Picard e assumir e lutar e fazer... Não, ele tá parado lembrando da mãe. Eu não tenho nada contra ele lembrar da mãe. Só que essa cena tinha que estar no outro episódio e não no meio do clímax da temporada. Porque esse é o clímax da temporada de verdade, não é o próximo. Esse é o momento da grande ação, sabe o momento Marvel, da grande batalha e tal? Era aqui. E no meio disso, o nosso herói, o Picard, tá tendo trauma com a mãe. Tanto é que não foi só você que achou isso ruim. Tanto é que o episódio também teve nota 5.3. Quer dizer, o sétimo episódio, Monster, e esse episódio 9, Hide and Seek, Esconde, também teve 5.3, cara. Não foi bem, não. E aí nós somos... Mas só pra falar, não esquece, a Jurati convencendo a Rainha Borg que ela é solitária e que elas têm que ser amiguinhas para toda a eternidade. Essa daí, pelo amor de Deus, a motivação da Rainha Borg ficou ridícula, hein? Motivação da Rainha Borg, em vez de ser a busca por perfeição ou alguma coisa um pouco mais filosófica, como por exemplo, uma sociedade que deixou se contaminar pela tecnologia, que é tão conectada. Imagina que da hora, porque hoje a gente é uma sociedade conectada. Ninguém faz nada sem parar e verificar o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, o caramba. Então, essa poderia ter sido uma discussão social genial, de olha onde a gente está levando. Não, porque se você quer explicar os Borgs, o que eu acho uma péssima ideia, tem certas coisas que nem a força, que não se explica. Se você vai explicar, faz uma analogia legal com a nossa sociedade que a gente vive hoje. Não, não é isso que eles fizeram. A Rainha Borg se sentia solitária, então ela começou a assimilar os outros. O que eu acho até meio machista. Por quê? Porque é uma mulher que se sente solitária. Achei extremamente machista essa solução do seu Alex Kurtzman, tá? Mas tudo bem. Bem, e aí fica um episódio xoxo nesse aspecto, né? Mas é um episódio legal, com, bastante ação. Bastante ação. Mas tudo bem. E aí... O Rio salvando o Picard foi legal. Foi legal. O Rio salvando o Picard foi legal. E vamos para o último episódio. E aí vamos para o último episódio, Farewell, Bye Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Picard. Tá?
E aí nós temos o encerramento nos primeiros 20 minutos do episódio, né? Na verdade o episódio acaba em 20 minutos, né? A outra morre, se passando pela René, eles destroem as sondas, basicamente, a René vai pro futuro e tá tudo certo, e eles estão presos no passado. Aí você descobre a motivação do Q, que era dar uma lição no Picard, que ele precisava lembrar do passado dele. Mesmo porque eles não tinham outra opção. Ou o Q manda eles de volta, eles não tem como voltar. Sim, mas, Luiz, eu já vi isso. O Q, no episódio Tapestry, da 6ª temporada da Nova Geração, leva o Picard pro passado, porque ele tinha um passado mal resolvido. Só que a moral da história do Tapestry é, você não pode ignorar quem você é, porque quem você era, certo? Você tem que lembrar do seu passado para ser uma pessoa que se aceita no futuro. Nesse não. Nesse você tem que deixar o seu passado para trás, deixar a morte da sua mãe, superar isso para melhorar. Então, quer dizer, os episódios são uma antítese. Num, o Q quer ensinar para o Picard valorizar o passado dele. No outro, o Q quer ensinar o Picard a deixar o passado para lá. Eliminar. Faz Resolver. sentido? Não faz. Mas é um episódio até que bonitinho. Eles voltam para o futuro. Aquilo que a gente falou que ia ser o final, que era a Agnes de Rainha Borg, todo mundo percebeu isso, e ele ia impedir a destruição e confiar nela e assim salvar o futuro. É o que aconteceu. Exato. É o que aconteceu. Exato. Aí volta o Elnor, né? Eu fiz Dan, porque a partir do episódio 6 era óbvio que a Agnes era aquela Rainha Borg para qualquer um que tem 2 olhos, 2 orelhas, né, e qualquer coisa assim. Aí tem a volta do Elnor. Sim, o que não faz muito sentido ele responder pelo Excelsior, porque ele é um cadete, porque quem respondeu foi ele, ok? E outra coisa que não faz sentido é porque a Raf está na Stargazer, se ela estava na Excelsior também, exato. Ok? Vamos fingir que isso não aconteceu. A 7 de 9 senta na cadeira do capitão em vez do Picard, também não faz sentido, ok? A 7 de 9 não é da oficial da frota, porque a frota é preconceituosa. Isso é terrível. Mas o Icheb era ex-Borg da frota que era estelar. Borg mesmo. O Picard, que era um ex-Borg da frota estelar. Mas ok, mas tudo bem. Estou relevando tudo isso porque eles fecharam no final bonitinho, com eles sentados da gaina, num bar, rindo e deixando aberto para uma próxima temporada. Exato. E aí a gente sabe que a promessa da próxima temporada é gigantesca com o pessoal da nova geração. Mas sabe o que eu acho engraçado? O que eu falo pro Picard? Eu fiz isso porque você é meu amigo, apesar de a gente não saber por que o Kill tá morrendo até agora. Não, até agora não sabemos o que está matando o Kill até agora. Tá? Mas fizemos isso porque você é meu amigo, mas por quê? Porque nem todas as histórias precisam ter o balanço da galáxia no coisa, pode ser só sobre uma pessoa. Aí eles voltam pro futuro, um buraco aparece e o balanço da galáxia tá lá para acabar com tudo. Eles se contradizeram no próprio episódio. Mas ok. Ai, meu Deus, é uma tentativa de fazer uma ficção científica de alto nível, né? Mas coloca um monte de plot que você fala, meu, não precisa. Eles têm aspirações grandiosas. E eu acho que eles têm boas ideias, mas as execuções, eles precisam de escritores melhores. Desculpa, eles precisam de roteiristas melhores. Precisa de um roteirista decente lá. Eu faço o plantão aqui toda sexta-feira, já faz bastante tempo, e quando eu vejo o que as pessoas fizeram trabalhar, um ou outro eu falo, pô, legal, mas a maioria é escritor que nunca trabalhou com ficção científica na vida, sabe? E, eu não tenho nada contra um monte de coisa, eu não tenho nada contra Gilmore Girls, eu amo Gilmore Girls, eu assisto todas as temporadas, eu duvido alguém aí sentado que conhece mais Gilmore Girls que eu, mas eu jamais daria para uma pessoa que fez Gilmore Girls Star Trek, Star Wars, Babylon 5, não é o ramo dele. Exatamente, não é do ramo, essa é a palavra certa. O cara é um escritor, parabéns, mas não é escritor de ficção científica. Tem que ser do ramo, como diria o saudoso Mário Sérgio Galvão Bueno, ele sempre falava isso, é do ramo, senão esquece. Você chamaria o melhor jogador de vôlei de todos os tempos para liderar a seleção de futebol brasileira? Então, você chamaria? Não. Porque ele não sabe jogar futebol. Exato, é simples. Não estamos falando que ele não é um grande atleta, mas ele não é desse esporte. Simples. Resumindo e fechando, porque já está dando meia hora aqui na história, quero dizer exatamente, continuo mantendo. Temporada 2 foi melhor que a 1, tem seus problemas, suas barrigadas, como a gente falou, mas tá tudo certo, passou, nota 6,5 na minha opinião, e tá tudo certo. Isso não quer dizer que vamos abandonar a série, não, pelo contrário, estou esperando a terceira. Estamos empolgados para a terceira temporada, estamos extremamente empolgados com Strange New Worlds. Então, esperamos só o melhor para Star Trek. Falando em Strange New Worlds, não esqueça que segunda-feira agora passada nós fizemos um review de Star Trek Strange New Worlds. Vai lá dar uma acessada. Falando nisso, vamos encerrar, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado, tá? Se possível, deixa o seu like,
compartilhe e nós nos encontraremos aqui no próximo episódio. É isso aí. Falou, galera.